Você não atrai o que você deseja, mas sim o que você é. Já ouviu isso? Desejar está no nosso instinto o tempo todo. Buscamos realizar os nossos desejos diariamente, não é? O desejo, a vontade de caminhar, de crescer, de avançar, de evoluir, isso sempre será uma voz interna que vai nos provocar para sair do lugar. Mas e quando a gente se frustra ao longo da vida por não conseguir alcançar o que desejamos? E aí? Nós vamos ter que mudar de desejo ou abandonar o desejo inicial? O que você faz? Nós vamos ter que viver com outras possibilidades, vamos ter que criar de repente novos desejos que sejam mais possíveis? Pois é, mas com que frequência você tem percebido que desejar não tem sido suficiente para você? Então é sobre isso que nós vamos explorar um pouquinho mais dentro dessas reflexões. Você não atrai o que você deseja. E simplesmente não basta desejar para atrair. Não basta desejar para poder conquistar. É preciso ser. E é isso que algumas teorias vêm trazendo para a gente. Que é preciso estar na atmosfera daquilo que se procura. É preciso ser uma extensão daquilo de onde os seus desejos pertencem. De onde os seus desejos vão vir, de onde ele nasce, para quê. Só assim, posteriormente, você o encontre, cumpra e o realize. Falando desse jeito, nessa síntese, parece até confuso, né? Então nós vamos extrair agora a essência disso tudo. Então já pega os seus cadernos de estudos e anota essa, ó. Você precisa ser internamente muito compatível com o que você deseja. É isso que, em resumo, eles trazem para nós enquanto conhecimento. Nós vamos entender isso mais profundamente agora. Nós vamos explorar juntos alguns tópicos que justificam essa ideia do porquê que os desejos não se realizam quando a identidade, a nossa psique ou o nosso inconsciente não são compatíveis com aquilo que a gente quer. E mostrar que a verdadeira força vem dessa integração, né? E da integração entre a persona e as nossas sombras. Então, nesse vídeo de hoje, ele está bastante provocativo e eu já inicio trazendo consciência sobre isso. E nós vamos nos elevar em nossas potências máximas dos nossos aprendizados aqui hoje. Meu nome é Rodrigo Oliveira, sou psicólogo clínico, professor, terapeuta de várias práticas integrativas e energéticas, e nós vamos juntos colocar mais luz nos nossos desejos e trazer mais consciência sobre os nossos desejos, de entender por que desejar não é suficiente a partir de uma visão psicológica mais profunda. Mas antes disso, rapidamente aqui eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal Luz e Consciência e curtir já esse vídeo, que não demora nem 10 segundos e vai ser a forma como você melhor nos apoia. E também dizer que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, estão os links para os grupos gratuitos de estudo e também outras formas de encontro. Então vamos começar a refletir então. Quando eu digo que quem você é sempre supera quem você deseja ou o que você deseja, eu não estou tentando te frustrar, tá bem? Eu estou tentando te mostrar como a sua energia psíquica funciona. Quando você pensa no que você deseja, você entra no território da imaginação. Esse território da imaginação, tudo é possível. Eu quero isso, eu desejo aquilo, eu sonho com uma coisa tal, eu sonho com uma casa assim. Eu quero e desejo um trabalho desse jeito, quero viajar para tal lugar. O desejo, no território da imaginação, ele é livre. E dependendo da sua personalidade também, se você é uma pessoa mais sonhadora, mais prática, mais emocional, mais racional, você pode desejar desde as coisas muito mais realistas até coisas que são para outras pessoas verdadeiros absurdos, né? Mas o desejo por si só, ele não constrói a vida. O que constrói a sua vida é quem você é. É aquilo que você vive, ó, na pele todos os dias, com o seu temperamento, com o seu jeito de reagir, os seus medos, a forma como você lida com as pessoas, a sua maturidade emocional, os seus traumas, as suas escolhas e os seus hábitos. É isso que você vive na pele todos os dias e que vai formando aí o seu eu o tempo todo. E é esse eu que entra em contato com a realidade. É esse eu que toma as decisões. É esse eu que age ou que de repente não age. É esse eu que cria a sua vida concreta.
O desejo, ele existe dentro de você, claro, né? Ele é só uma parte. E o eu, que você é o inteiro, é o todo, é o que faz a sua vida acontecer. Por isso, quando o desejo não combina com quem você é, ele vira uma ilha dentro de você, fica lá isolado, bonitinho. É até emocionante olhar para ele querendo agir, mas ele não tem participação na construção da sua vida real. Ele não tem força para isso, ele não entra no chão da fábrica da alma, como eu gosto de dizer. Ele não se conecta ao seu modo de funcionar, ao seu jeito de agir, às suas capacidades internas, às suas crenças, à sua maturidade. E aí, esse desejo, que é esse campo do território da imaginação, que faz parte de você, ele fica um tanto quanto estéril. Não porque você não seja capaz, mas porque você não está compatível com ele. Então, por que isso tudo acontece? Vamos pensar junto. Porque tudo que você vive, absolutamente tudo, é atravessado pela sua estrutura psíquica. Até quando você acha que está no controle, é o teu inconsciente que está vibrando quem você é. O inconsciente, como com todos os seus medos, seus traumas, as suas crenças, seus impulsos reprimidos, ele está influenciando tudo. Vocês já ouviram aquela célebre frase do Jung que diz: até que você tome consciência, o seu inconsciente vai reger a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, o inconsciente, com todos os seus medos, seus traumas, suas crenças, ele está influenciando como você escolhe, como você se relaciona, como você trabalha, como você procrastina, como você se protege, como você se autossabota e até como você dirige alguns comportamentos internos. Enquanto isso, o desejo pode estar ali, no território da fantasia. Ele existe, mas ele não atua porque ele não tem força. Então, para o desejo ter atuação prática na vida real, você precisa se tornar compatível com ele. É isso, né? Desejar não basta. Você precisa ser um instrumento capaz de sustentar aquele desejo. E parece até estranho imaginar que alguém possa desejar algo e ao mesmo tempo não estar preparado para aquilo ou para receber. Mas isso acontece o tempo todo, né? Com frequência a gente vê isso na clínica, com pessoas que desejam algo intensamente. Até acredita que está indo na direção certa ao encontro desse desejo. Mas quando nós olhamos psicologicamente, com um olhar clínico, nós vemos que essa pessoa está caminhando no sentido contrário. Por quê? Atos falhos, autossabotagem, crenças que não são reais, falta de ação, passividade, medo de crescer, medo de perder, medo de sentir. E olha, eu posso dizer que muita gente acredita que está buscando oportunidades, mas no fundo está esperando que o mundo faça tudo por ela. Ou esperando que de repente que amigos, o patrão, os pais assumem esses papéis. E aí ela acredita, de repente, em sorte, azar, destino. Mas na verdade, a passividade dela entrega ela para a aleatoriedade da vida. E aí, as ações opostas, né, ao seu desejo te levam para esse lado contrário. Presta atenção. Um exemplo bem simples sobre isso tudo que eu estou dizendo. Imagina uma pessoa que quer construir um projeto que dependa de relações ou de alguns contatos ou de uma troca com algumas pessoas, de presença, network. Mas essa pessoa que deseja isso é uma pessoa fechada, grossa, impaciente, uma pessoa que não tem empatia. E eu te pergunto, como é que ela vai manter esse projeto? Ou como é que ela vai até chegar até esse projeto? O sonho dessa pessoa envolve pessoas, envolve relações, mas o funcionamento dela, a personalidade, ou tudo que ela viveu e aprendeu, repele pessoas. Então um não combina com o outro. A maneira como ela age não combina com o sonho que ela quer. E assim o desejo vira uma ilha. Por quê? Quem ela é? O seu real eu está pavimentando, construindo, direcionando um outro caminho, e não o caminho do desejo. Então isso vai no sentido contrário. Então é por isso que eu digo, ser compatível com o próprio desejo. E a gente vai um pouquinho mais fundo sobre isso.
Então pode até acontecer de você ter um desejo que ele é verdadeiro. Vamos lá, vamos pensar junto aqui. Então você tem um desejo verdadeiro e também tem atitudes que são sinceras diante desse desejo. O que você faz vem lá do seu coração, mas ainda assim as duas coisas não combinam. Por quê? Porque existe uma distância entre a sua fantasia, aquilo que você idealiza, e a tua vida concreta, aquilo que você é e que você vive. A fantasia, ela pode idealizar uma versão sua que não existe, uma vida que não combina com a sua personalidade, uma intenção que não tem nada a ver com a sua estrutura emocional. Então, tem gente que deseja, ou que desejam coisas que na verdade foram idealizadas por outras pessoas e não por elas. Você já passou por isso? Gente que deseja coisas que vêm da expectativa dos pais, que vêm do que a sociedade diz que é sucesso, ou do que as redes sociais mostram que é bom, que é o futuro. Tem pessoas que desejam coisas que na verdade vêm da comparação com outras pessoas. Você já sofreu isso? Aperta o coraçãozinho se você fez isso. Porque aí a pessoa não se realiza porque ela está lutando por um desejo que nunca foi dela. É como você correr uma maratona usando o sapato de outra pessoa. Você pode até correr, mas você não vai conseguir chegar muito longe. Porque em algum momento isso vai doer, em algum momento isso vai incomodar ou pode até te parar e fazer você cair. Então quando você começa a se conhecer de verdade, alguns desejos simplesmente perdem a graça. Não porque você desistiu, mas porque você percebeu que esses desejos não eram seus. Às vezes você começa a desistir de alguns desejos, de alguns sonhos, porque você percebe que eles não tinham a sua cara, não tinham o seu valor, a sua energia, que eles não combinavam com a sua personalidade de repente. E isso é natural, tá? A vida é feita de ciclos de esvaziamento e de preenchimento. Então, você solta desejos antigos e aí novos desejos mais verdadeiros vão surgindo também. Mas isso só acontece quando você cria uma linha direta entre você e você mesmo. Muita gente tem que passar por essas vozes internas para tomar uma decisão, sabe? O pai, a mãe, os amigos, a sociedade, a cultura que você vive, os medos, as expectativas. Então a gente começa a olhar para todas essas questões para tomar uma decisão, mas a individuação é quando você não precisa mais de intermediários. Você não precisa mais dessas pessoas. É você conversando diretamente com você, nessa linha direta. E qual que é a parte mais profunda disso tudo, que Jung fala, inclusive? É sobre persona e sombra. E por que isso cria uma potência? Eu vou explicar. A persona é nossa máscara social, ou seja, é o jeito como você se apresenta ao mundo em cada situação. Isso não é necessariamente falsidade, isso é adaptabilidade. Você não é igual ou a mesma pessoa quando você está no trabalho, ou quando você está em casa, ou quando você está com os amigos, ou quando você está sozinho, não é verdade? A persona é essa forma social de existir. E quanto menor for a distância entre a sua persona aqui e você, maior a sua saúde psíquica. Então, algumas pessoas dizem assim, então eu não tenho que ter essa máscara social, ela é falsa. Não é bem isso. Eu acho que o ponto principal é, anota aí, quanto menor for a distância entre você e as suas personas, maior a saúde psíquica. Por que isso? Porque significa que você tem um eu base que é coerente e que ele se adapta sem se perder. O problema é quando há contradições profundas entre a tua persona e outra persona, ou entre as várias personas e a pessoa. E aí nasce aí uma cisão interna. O ponto, né? Vocês devem até conhecer pessoas assim. Mas o ponto importante é quando a persona, esse eu consciente, se encontra com a sombra, com o inconsciente. Então, a sombra é tudo aquilo que você guarda. Vocês já ouviram isso? Já estudaram? Que na sombra estão os seus medos, suas inseguranças, seus traumas, seus desejos reprimidos, os seus impulsos não aceitos, tudo aquilo que você finge que não existe, está tudo lá, está tudo guardado. Então, quando o seu eu consciente ele cria um diálogo com a sua sombra e não cria guerra, vai nascer daí uma potência, porque você começa a transformar o medo em força, a dor em clareza, a repressão em criatividade. Então, quando consciente e inconsciente trabalham juntos, olha que interessante, você cria uma energia vital enorme e isso transforma a sua vida. E é por isso que você atrai o que você é. Entendem? Então,
Quando as suas partes internas estão interligadas, alinhadas com você, e elas estão conversando, estão coerentes, a sua energia psíquica ela vai toda ela na direção do mesmo caminho. É por isso que quando você começa a se alinhar, ou quando o teu eu consciente, ele começa a dialogar com o teu inconsciente, a tua persona, o teu self, começa a dialogar também com a tua sombra, e você começa a transformar o seu medo, a sua clareza, a sua criatividade, tudo que você sente ali, e você transforma tudo isso em força, inclusive, é por isso que você atrai o que você é. Porque todas as suas partes internas agora estão integradas e voltadas na direção do mesmo caminho. Por isso que você atrai o que você deseja. Então o desejo, ele deixa de ser só uma fantasia e ele vira uma realidade concreta. Ele está alinhado com aquilo que é você. Então me conta uma coisa, vamos pensar assim. Tá, vamos pensar sobre a integração agora. Né? Porque nós somos muitas versões ao longo da vida. Né? Ser algo não é ter um caminho fixo. É você ser uma construção constante. Mas quanto mais as suas partes internas conversam, dialogam, mais potência você tem, como eu falei. Partes desconectadas atrapalham, partes integradas impulsionam. Então, a integração é da onde vem a sua força. Quando você se integra, você cria foco, força, direção. Você cria energia, você cria clareza, maturidade. E aí sim você se torna compatível com aquilo que você deseja. Então, tem um outro autor que complementa muito essa ideia de persona. E com esse tema de hoje, que você atrai o que você é. E eu gosto muito dele, Jacob Levi Moreno, que é um psiquiatra que criou o psicodrama, e ele diz que nós estamos sempre em papéis, e muitos deles inconscientes. Esses papéis formam um tipo de campo energético relacional que atrai e cocria o mundo ao nosso redor. Então a vida responde aos papéis que estamos desempenhando, não ao que nós queremos, ou que a gente diz querer. A vida responde aos papéis que nós estamos desempenhando. Então nós atraímos pessoas, situações, oportunidades, conflitos e até empregos aí que combinam com a forma como estamos nos posicionando internamente. Então, de uma forma simples, você não atrai também o que você deseja. Segundo o Moreno, você atrai aquilo que você atua, aquilo que você vive, aquilo que você expressa. Isso se conecta profundamente com o que o Jung falava e afirma que a persona, o ego e a sombra moldam o nosso campo psíquico. E tudo aquilo que não reconhecemos em nós acaba sempre voltando através das pessoas, das experiências externas, né? Então, alguns exemplos rápidos sobre isso tudo. Segundo a perspectiva moreniana, é que se eu estou no papel de cuidador compulsivo, eu atraio empregos que sobrecarregam, pessoas que precisam ser salvas, relacionamentos onde eu viro o pai, a mãe, o cuidador. Se eu estou no papel, ou se eu vivo no papel invisível, eu atraio situações onde eu não sou visto, amizade que não consideram, trabalhos que não consideram meu valor. Se eu estou no papel de vítima, eu acabo traindo conflitos repetitivos, eu atraio chefes autoritários, eu atraio parceiros que confirmam essa minha impotência e esse meu lugar de dor. Se eu atuo num papel de autônomo, consciente, eu começo a atrair oportunidades mais alinhadas, mais maduras, caminhos coerentes. Então, entende? E eu não falo autônomo no sentido de não estar vinculado ao trabalho ou não trabalhar para alguém. É autônomo nesse processo de tomar consciência sobre mim, né? Entender que eu sou responsável. Então, Jung e Moreno, eles se encontram nesse ponto. Aquilo que você vibra no mundo externo, ele é o espelho da forma como você está se organizando internamente. E isso não é culpa, né? Isso é poder. Porque quando nós mudamos o papel, a cena também muda. Quando nós mudamos a cena, consequentemente, a vida responde diferente. Então é um processo interessante esse ciclo, né? A gente muda o papel, a cena muda. Se a cena muda, a vida responde diferente. Então, é isso. Me conta aqui agora quais são os papéis que você tem atuado na sua vida e nas suas relações sem perceber. O que a sua vida atual, as pessoas, as situações ou as oportunidades estão espelhando sobre você? Qual é o papel que você sente que já não faz mais sentido, mas ainda assim você continua repetindo? O que a tua sombra tenta te mostrar através das pessoas que você atrai? Qual é a versão de você mesmo, de você mesma,
que está pedindo para ser atualizado nesse momento. E aí, se você pudesse então agora escolher um novo papel para amanhã, qual seria esse papel? Quem você precisa deixar de ser para começar a atrair o que realmente você deseja? O que você precisa fazer para poder atuar nesse papel? Qual é a cena da sua vida que está pedindo uma mudança de roteiro aí? Então me conta mais, que eu vou adorar saber como essas perguntas reflexivas te provocam, e espero que iniciem a sua tomada de consciência. Escreve aí para mim nos comentários. Volta nesse vídeo para poder anotar esses questionamentos e responda para você mesmo, porque eu acho que vai ser importante. Então assiste de novo, anota as perguntas e faça umas reflexões, responda para você mesmo. Eu acredito que vai ser um direcionamento bastante terapêutico nesse sentido. Se o Jung diz que a gente atrai aquilo que nós somos e Moreno fala que nós repetimos os papéis, então, de repente, mudar a sua vida não é uma questão só de sorte, é uma questão de consciência. E a primeira chave para isso que eu vou deixar aqui é você perceber o papel que você está atuando. Se você está atuando no papel de salvadora, no papel de rejeitado, de vítima, de fraco demais, ou de responsável por tudo. Porque quando você identifica o padrão, ele vai perdendo força. Acredite. Uma outra chave que eu vou deixar para vocês virarem aí é ensaie um novo papel. Assim como no psicodrama você só vive algo diferente quando você pratica comportamentos diferentes, como dizer mais não, colocar limite, pedir ajuda, cuidar de si antes de cuidar dos outros. Essas são pequenas atitudes que vão mudando o teu campo e começam a atrair novas pessoas, novas situações, novas oportunidades. Não tenha medo, faça o teste. E por fim, você precisa integrar a sua sombra. Então, se você quer sair desse padrão, integre a sua sombra. Reconheça o que você evita em você, porque aquilo que você não olha vira espelho na sua vida. Quando você muda um papel interno, a vida muda um roteiro externo e você passa aí não atrair só pessoas mais alinhadas com você, mas situações, caminhos e prosperidades que combinam com essa versão que você está aí se tornando. Então, por hoje, finalizamos aqui. E eu agradeço por você ter ficado comigo até o final dessas reflexões. Porque a ideia aqui não é aqui te prender no conceito, mas ao contrário. É te libertar e te convidar para se olhar, colocar luz em alguns aspectos da sua vida para que você tome mais consciência. Porque quando você se conhece, você deixa de atrair as coisas só pelo acaso e você começa a atrair pela coerência. E nesse caso, diferente da frase do Jung, não será mais o inconsciente. Não será só o seu destino, será a sua presença, consciência, poder pessoal, a sua vibração alinhada e muito mais do que isso. Começa a ser você inteiro no processo. Então, se você sente que as suas partes estão desconectadas aí e o seu desejo não combina com as suas ações, ou que de repente tem algumas aí que você ainda não entende, terapia é o começo do caminho para essa integração. É o lugar onde a sombra e a persona e a consciência podem conversar, esses espaços onde o teu desejo, o teu eu real pode finalmente se encontrar. Se tudo isso fez sentido para você, se o conteúdo te tocou de alguma forma, então já curte aí, compartilha, envia para aquela pessoa que pode também ser provocada a se olhar. E como sempre, eu desejo que haja mais luz e consciência na sua caminhada. Até a próxima.